O Dia das Bruxas está chegando, mas eu quero saber. Você sabe como reconhecer uma bruxa? Em novembro estreia uma nova adaptação do livro As Bruxas, de Roald Dahl, para os cinemas. E parece bastante fiel ao livro original, embora eles já aparentemente tenham tomado alguns cuidados em relação ao elenco e como adaptar essa narrativa para o nosso contexto, para o nosso mundo atual. Ainda assim, vale a discussão de que As Bruxas é um livro infantil que é uma porta de entrada realmente para ler mais sobre bruxas e conhecer mais sobre bruxas. Dentro do livro, o Roald Dahl faz uma descrição um tanto quanto tenebrosa das bruxas. Ele diz assim: parece que você não está entendendo que bruxas não têm nada a ver com mulheres comuns. Elas parecem mulheres. Elas falam e agem como mulheres comuns, mas na verdade são animais totalmente diferentes. São demônios em forma de gente. É por isso que elas têm garras, são carecas, têm nariz esquisito, olhos esquisitos e precisam esconder tudo isso dos outros, do melhor jeito possível. Além disso, elas têm o pé sem dedos. E esse imaginário, ele não é novo. A gente tem muitas imagens no cinema, nas séries, na literatura, de bruxas horríveis. Ou pelo menos com códigos de identificação dessas bruxas. Inclusive, vale dizer, um dos maiores clássicos de todos, o Mágico de Oz. O Mágico de Oz vai trazer a imagem da bruxa estereotípica, quando mostra Elfaba, a bruxa má do oeste. Na versão original, ela nem tinha um nome, ela era só chamada de Bruxa Má do Oeste, e atualmente estou lendo essa versão aqui, publicada pela TAG. Recomendo muito a experiência de ler o Mágico de Oz, até para ver como foi construída a imagem dessa bruxa má do oeste e como ela foi levada para os cinemas de uma forma muito icônica que até hoje pertence e permeia o nosso imaginário. Mas então, se eu for te perguntar como uma bruxa se parece, provavelmente você vai ter algumas ideias sobre isso. Outra coisa que a gente sabe muito sobre bruxas, de acordo com o imaginário ocidental, é que elas, em geral, se transformam em outras coisas. Na Disney, a gente tem muito esse imaginário da mulher que se transforma. Então, a bruxa, às vezes, é uma mulher idosa, pobre, que vai tentar parecer inofensiva, por exemplo, para Branca de Neve, e ela também tem a faceta maleficente, a faceta malévola, que vai ter uma beleza diferente da beleza da protagonista. Mas já já a gente fala disso. O que é importante a gente entender é que esse imaginário que a gente tem sobre as bruxas tem um papel muito fundamental em como a gente enxerga as mulheres. Quem vai falar disso de uma forma muito fundamental é a Silvia Federici. No seu livro Caliban e a Bruxa, ela vai contar pra gente um pouco sobre como as bruxas do passado, as que mais foram caçadas, né, na caça às bruxas que durou centenas de anos no nosso mundo ocidental, eram muito provavelmente encaixadas em duas categorias: ou fracassos sociais ou pervertidas desacreditadas. Rende até, sei lá, nome de banda de metal, né? Fracassos sociais e pervertidas, desacreditadas. Eu ouviria. Voltando aqui pra Federici, ela vai falar pra gente que a aparência da mulher é muito crucial pra gente encaixar elas em estereótipos de bruxaria. Não só a Federici, mas muita teoria que se tem sobre caças bruxas vão falar muito sobre como a bruxa tem algumas marcas da sua malvadeza. Mas de onde vem essa imagem da bruxa marcada por alguma característica física? Muito provavelmente vem ali do século XV para o século XVI, começo da Idade Moderna, onde a caça às bruxas ficou ainda mais forte dentro da Europa. Na verdade, é quando realmente a caça às bruxas se torna intensa. Então, tudo aquilo que a gente ouve sobre caça às bruxas, bruxaria, Salem, tudo isso vai fazer parte do imaginário bem mais recente, viu, gente? Muita gente acredita que isso ficou na Idade Média, mas na Idade Média a gente tinha uma porção de bruxas e muitas delas não eram caçadas. Existia, na verdade, outro grupo que era mais caçado. Mas já já a gente fala disso. Uma coisa importante para falar sobre essa coisa da aparência. As bruxas, segundo os inquisidores, tinham alguma marca, algum defeito, alguma característica que as demarcasse como parte do rebanho do demo.
a mulher fazia um pacto demoníaco e a partir daí se tornasse bruxa, elas teriam algum tipo de marca no corpo, uma verruga, peso que contradiz a norma, alguma coisa no cabelo, alguma coisa na pele, demarcasse esse contrato com o demoníaco. Então, quando a gente fala que a aparência da bruxa é muito importante para reconhecê-la, a gente está, no fim das contas, evocando uma ideia ali do século XVI, né? Uma coisa muito antiga. E é algo que o Roald Dahl vai resgatar nesse livro e que o filme contemporâneo também resgata. As bruxas são carecas, elas têm dedos estranhos, elas têm pés sem dedos e elas vão evocar esse sentido de comunidade em que todas essas mulheres se parecem fora da norma. Outro estereótipo que é muito associado às bruxas é que elas sejam mulheres mais velhas, idosas. Isso também é resgatado e estudado pela Silvia Federici. Quando ela fala em Caliban e a Bruxa que muitas mulheres idosas eram acusadas de bruxaria, tem também um interesse político e econômico muito claro aí. Essas mulheres, em geral, eram viúvas ou nunca foram casadas, eram relativamente pobres, mas ao mesmo tempo tinham parcelas pequenas de terra que interessavam à igreja e ao Santo Ofício. Então, condenar uma mulher por bruxaria era também garantir pedaços de terra para a igreja e para outros senhores de terra, para outros interessados. Por isso que a Federici fala que a caça às bruxas é muito determinante para a transição para o capitalismo, para a mentalidade de desencantar o mundo para dominá-lo. E para reforçar o perigo que a bruxa representava no começo da Idade Moderna, eram associados a ela diversos hábitos, formas de viver que eram consideradas nojentas, perigosas. Entre elas, se alimentarem ou sugarem o sangue de criancinhas. Esse mito da bruxa como comedora de crianças, ou odiadora de crianças, como no caso do livro e do filme inspirado pelo Roald Dahl, tudo isso faz parte dessa imaginação grotesca do que uma mulher idosa representa. A mulher idosa é, sob muitos aspectos dentro da sociedade patriarcal, uma ameaça, especialmente dentro da Idade Moderna, quando ela tinha sua própria terra e poder sobre essa terra, ela representava de alguma maneira uma afronta para um poder maior. A mulher idosa também não tem interesses reprodutivos e ela não obedece de nenhuma forma muito específica a uma voz masculina. Mas seja quando a gente fala sobre bruxas no século XVI ou sobre as bruxas do Roald Dahl nos anos 90, tem algo de crucial para a gente entender aí. Tem um artigo do site Nerdist que vai explicar um pouquinho sobre o incômodo que As Bruxas causou nos anos 90. Dentro dessa crítica do Nerdist e de muitos outros ambientes, espaços acadêmicos também, existe uma ideia de que este livro do Roald Dahl trata das bruxas de uma forma um tanto quanto antissemitista. Porque quando ele reforça alguns desses traços que são associados a estereótipos voltados para o antissemitismo, estereótipos que eram usados à exaustão dentro do imaginário nazista, você tem aí um conflito muito claro, muito evidente do que está sendo perpetuado nesse imaginário da bruxa. São imagens que foram usadas pelo partido nazista para que fossem formas de identificar o povo judeu. Quando a gente fala que bruxas têm essas marcas, que elas têm essas formas de serem reconhecidas, a gente está também traçando alguns paralelos físicos sobre como mulheres devem se parecer. Num artigo essencial da Susan Sontag sobre o conceito de camp, ela vai explicar pra gente que existe essa forma artística de grande exagero, de grandes traços e maquiagem que vai reforçar ou, na verdade, retorcer os estereótipos que a gente tem sobre beleza. O camp seria o exagero da maquiagem, o exagero da performance, algo que a gente encontra muito, por exemplo, em vilões da Disney. Eu vou deixar aqui embaixo o artigo da Sontag e outros artigos que fazem leituras sobre as bruxas da Disney e o camp, porque aí vai ficar mais claro. Mas alguns dos exemplos que a gente tem muito clássicos sobre camp, dentro da Disney especialmente, é a Úrsula, que tem maquiagens que emulam, evocam a drag queen, em qual ela foi inspirada. A Malévola, que tem traços muito demarcados e uma maquiagem pesada, que vão mostrar que ela tem uma forma de subverter a sua beleza.
E tudo isso causa incômodo também porque coloca em dois patamares diferentes a beleza do feminino. De um lado, a beleza exagerada, a beleza transformada, a beleza alterada pela magia. E do outro lado, a beleza natural da princesa que acorda assim. Com isso, esses traços que vão sendo mostrados sobre as bruxas contam pra gente que existe artificialidade naquela beleza. Logo, ela não pode ser completamente acreditada, ela não pode ser confiável. Dentro do imaginário da Disney, a gente tem cores e formas do rosto que vão mostrar pra gente o que é bom e o que é mal. E a gente vai consumir isso à exaustão, seja na nossa infância e adolescência. Então, quando a gente cresce sendo educada ou educado de que alguns traços pertencem ao maligno, como uma mulher mais velha, verrugas, traços no rosto, ou até mesmo uma maquiagem muito pesada, tudo isso vai contar pra gente que há algo que não se pode confiar nesse tipo de pessoa. Inclusive, existe um estudo que aponta que mulheres têm mais sensibilidades, digamos assim, para reconhecer traços que são associados ao bom ou ao mal dentro da Disney. Também vou deixar ali embaixo para vocês verem. Provavelmente as mulheres têm sensibilidade maior a esses traços sobre bom e mal dentro da Disney, porque a gente consome mais Disney. A gente tem mais produções voltadas ao nosso público. Então, princesas, rainhas, bruxas, elas são, de alguma maneira, feitas para que a gente se identifique com elas. O problema é, com quem que a gente verdadeiramente se identifica? Com a princesa que é ideal, um modelo de beleza e gentileza e maravilha, ou com a bruxa que cada vez mais tem tentado alcançar poder e alcançar transformação dentro da sociedade. É por isso que as bruxas contemporâneas estão sendo reinventadas. A gente tem cada vez mais narrativas que recuperam o status da bruxa para algo positivo, e não o contrário. Desde os anos 70, existe um movimento muito articulado de recuperar contos de fadas e ressignificar o que a bruxa representa. Quem faz isso com maestria é a Angela Carter, uma das minhas ídolas desse mundo, que vai falar justamente sobre a importância de ter referenciais femininos de todas as índoles, de todas as caras, de todos os jeitos. Você pode encontrar inúmeras obras por aí que vão ressignificar a bruxa e o papel dela na sociedade. Inclusive, se você quiser um vídeo só com uma lista de livros de ficção que fazem isso, deixa aqui nos comentários que eu faço em breve, prometo. Mas fica o convite para olhar para as vilãs da Disney, para as bruxas da nossa imaginação, que parecem muito malvadas, odiadoras de criancinhas, e entender qual é o papel delas de fato nessa narrativa e por que a aparência tem tanto a dizer sobre essas personagens. A magia é um conceito muito definidor do nosso mundo. Embora a gente pareça desatrelado da magia agora, nesse mundo relativamente secular e transformado pela tecnologia, a gente ainda tem muito do imaginário mágico dentro de nós. Uma das funções da magia é justamente subverter a violência, a pobreza, as nossas dificuldades de continuar vivendo no mundo. Marcel Mauss, um antropólogo que foi um dos primeiros a estudar magia com toda a sua seriedade, como esse grande movimento cultural importante para o nosso imaginário, vai dizer pra gente que magia é uma forma de sobrevivência. A magia está lá e ela é inventada para que povos e grupos consigam continuar vivendo no mundo, mesmo que sejam oprimidos. Então, se hoje em dia a gente se relaciona melhor com as bruxas, ou até mesmo se identifica mais com as bruxas do que com as mocinhas ou com as princesas, é porque, de alguma maneira, tem algo que transparece nessas mulheres. Entre elas, a vontade de ter agência, ter poder, independência, não precisar de salvação e, mais do que isso, ter uma excelente gargalhada mortal. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma umas centelhinhas sobre as bruxas tenha aparecido aí na cabeça da gente. E muito obrigada por terem me assistido e até mais. Você tem que gravar a sua risada maligna de bruxa. Verdade, é Que verdade, aí né? você pode colocar ela em você. Uma risada da bruxa. Ah! É verdade, é. Vamos lá.
Vamos lá. Não, tá forçado.